Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Hoje o tema que nos traz aqui, iniciamos com uma passagem de João, no capítulo 10, versículo 10, onde ele nos diz algo que Jesus nos trouxe. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O que será que Jesus quis nos trazer com essa mensagem? Que tenhássemos vida e vida em abundância. Se nós pegarmos o significado da palavra abundância, significaria grande quantidade. Mas será que é isso que Jesus queria nos trazer? Apenas o sentido que tivéssemos uma vida em grande quantidade. Uma vida mais extensa ou uma vida mais intensa? Provavelmente no aniversário de algumas pessoas, os amigos nos chegam nos felicitando e desejam vida longa. Não é isso? E hoje, de fato, a longevidade está ao nosso alcance. Até cerca de 100 anos, mais ou menos, a vida média do homem era em torno de 43 anos de idade. Hoje, está na casa de 73 a 75 anos de idade. Elevou-se muito. Mas, por incrível que pareça, nós temos a sensação que, apesar de estarmos vivendo mais tempo, que esse tempo está passando muito mais rápido. E a que se deve isso, será? Por que reencarnamos, de fato? Qual a finalidade da nossa vida? Existia um autor britânico, no século XIX, Benjamin Disraeli, que foi inclusive ministro da Rainha Vitória. E ele tem uma frase muito interessante para que a gente possa refletir, junto com a frase de Jesus. Ele diz o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de alguma forma. E você pode apequenar uma vida mesmo que ela tenha 90, 100 anos de duração. Porque apequenar uma vida é ter uma vida que se diminua como capacidade de plenitude, de abundância. É não ter uma convivência que seja mais afetiva. É ter uma vivência que você seja entendido como desocupado, independente da idade. E aqui no Ocidente nós também encontramos uma cultura nossa, infelizmente, principalmente dos mais jovens, é considerar que o idoso é desocupado. A desvalorização do idoso. Já no Oriente, nos países nipônicos, ou mesmo na África, por exemplo, quando morre um idoso, eles dizem que também morreu uma biblioteca. Daí o grau de valorização que eles têm em relação ao idoso. Mas por isso nós fazemos ainda uma confusão muito grande. Conversava agora há pouco com uma amiga lá fora. A confusão que fazemos entre ficar velho e ser idoso é muito diferente. A degradação do corpo, isso é natural para todos nós. Para todos nós. Mas não significa que aquela pessoa que não está mais em condições plenas, integrais, físicas, ou no mercado de trabalho, que essa pessoa seja inútil. Mas a nossa sociedade acaba, muitas vezes, criando um estereótipo, estabelecendo um padrão de que todos nós precisamos aparentar a todo instante ser jovens, seja por vestimenta, seja por conduta, quase que traduzindo isso como símbolo de vitalidade. Mas não é. Há uma distinção muito grande, até mesmo, entre trabalho e emprego. Emprego, gente, é fonte de renda. Trabalho é fonte de vida. Alguém que não está mais no emprego não significa que não possa mais estar trabalhando, ser útil, ter uma ocupação. E é isso que nós devemos atentar para as nossas vidas, independente da idade. Quem aqui que tem um pouco mais de 30, 40 anos? Pode erguer a mãozinha, por favor, só para a gente identificar. Nossa, que público velho. Ou idoso. É isso que nós vamos ver hoje. Mas quem tem um pouco mais dessa idade, não sei se vocês vão se recordar, a Folha de São Paulo, há um bom tempinho atrás, na década de 80, ela publicava umas tirinhas de dois amigos, o Frank e Ernest. Alguém lembra disso? Lembra, né? Tá velho. Frank e Ernest eram dois amigos que eram bem desocupados. E certa vez, uma dessas tirinhas tem uma passagem muito interessante, que o Frank pergunta para o Ernest: Ernest, nós somos vagabundos?
E o Ernest fala assim, não, Frank, nós não somos vagabundos. Vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos, só não fazemos. E a gente tem que se fazer essa pergunta também muitas vezes. Por isso a gente volta na questão de Israel, quando ele fala que a vida é muito curta para ser pequena. Por isso, tenhais vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. O que é pequeno uma vida então? É ter uma vida banal, fútil, inútil, morna. Sabe o que é uma vida morna, gente? A esse respeito, nós espíritas, alguns espíritas têm às vezes uma certa dificuldade em entender, compreender ou até estudar a Bíblia. Mas há uma passagem na Bíblia, lá em Apocalipse, que inclusive, para quem olha em primeira instância, é aterrorizadora. No capítulo 3, onde diz que Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Olha que coisa forte. Aliás, a frase inteira significa o seguinte: e porque tu não és nem quente e nem frio, hei de vomitar-te. É forte isso, não é? Muito forte. Mas o que significa ser morno? Sabe aquela pessoa morna? Aquela pessoa que, literalmente, não cheira nem fede. Aquela pessoa mais ou menos. Ela é morna no trabalho, morna no casamento, morna no emprego, morna no centro. Você pergunta para ela assim, e aí, como é que está lá no trabalho? Ah, tá indo. E no casamento? Ah, ruim com ele, pior sem ele. E lá no centro? Ah, tá lá do mesmo jeito. Eu vou de vez em quando dá. Ou não é? São os mornos. É morno até na amizade. Você vai cumprimentar a pessoa, você vai dar um abraço, ela fica de lado, assim, ó, como se tivesse nojo. Você vai dar a mão para ela, só dá a pontinha do dedo. Aquela minhoca desmilinguida. E nós, muitas vezes, temos essa postura de mornos. Ou não temos? Aquela preguiça até para respirar. Fazemos isso ou não fazemos? Muitas vezes. Fazemos. Por isso Jesus diz, tenhais vida e vida em abundância. E o que é vida, gente? Já pararam para pensar o que será que significa a palavra vida? Vida é partilha. Ninguém consegue verdadeiramente viver a vida, mesmo com muitas posses, se não consegue compartilhar de alguma forma com os outros. E não estamos falando de posses materiais, simplesmente não, mas também de conhecimento, de afeto. Nós temos que compartilhar. Hoje nós estamos no advento, que é quase que unânime, do tal do Facebook. Já repararam? E a gente, quando consegue alguma coisa, vai fazer alguma coisa e tal, a gente faz o quê? Posta e compartilha com todos. Porque a gente quer que a pessoa tenha ciência daquilo que a gente está realizando de bom, de agradável. A gente quer compartilhar. A mesma coisa quando acontece alguma coisa, doença, morte, alguma coisa, a gente também compartilha. Porque compartilhar não é simplesmente os momentos bons, mas compartilhar são todos os momentos. Quando alguém pergunta na cidade, eu tenho tantas primaveras. Mas a vida não é feita simplesmente de primaveras. Há outras estações no ano também que têm que ser vividas, vivenciadas. A gente percebe muito isso. Por exemplo, no Natal, muitas mesas podem ser fartas, mas não são abundantes. Porque a única coisa que tem lá é comida, mas não há partilha. E para aqueles que eu perguntei agora há pouco, que já passaram um pouquinho de alguma década, vocês vão se lembrar que a nossa sociedade, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, a nossa sociedade já foi mais pobre. Já foi, por incrível que pareça, era possível, já foi mais pobre. E aquela época era comum quando a gente ia almoçar na casa da mãe, na casa do irmão, na casa da tia, alguma coisa assim, as famílias eram muito numerosas. Então ficava difícil para aquela pessoa que morava na casa bancar todo o almoço, comida para todo mundo. Então o que a gente fazia? Cada um levava um prato, não é isso? Levava lá um macarrão, levava um frango, maionese, não sei o quê, cada um levava alguma coisinha. Mas acontecia ali naquele almoço, nesse encontro da partilha, um certo milagre. Recentemente, há coisa de uns 3, 4 anos, nós fizemos isso também, numa reuniãozinha junto ao pessoal da sala mediúnica, e aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente levava um pouco de alguma coisa, e quando a gente ia embora, a gente levava para casa mais do que tinha levado.
Não acontecia isso? E a gente até hoje não consegue identificar o porquê. Como que eu levo um pouco, trago mais? Como que isso acontece? Por conta da partilha. Isso Jesus também nos ensinou na partilha dos pães. Mas a vida é feita de partilha em tudo, sim. Conhecimento, afeto, tudo. Porque se tem uma coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente tem, gente, é a transferência, o compartilhamento de afeto, sentimento, amorosidade, amor. Pergunta, para que vocês possam acordar. Amor, a gente consegue dividir? Você consegue dividir amor com alguém? Hã? Sim ou não? Pode responder, gente, fica à vontade. Sim. Duvido. Não dá. E eu vou usar um exemplo muito simples para vocês aqui agora. Quando a mãe tem a criancinha e tudo mais e tal, a gente vê muito isso. A mãe chega na calada, na surdina para a criança, uma certa idade, a criancinha já consegue falar, e chega para a mãe e faz o quê? Filhinho, de quem você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Não faz isso, gente? Faz ou não faz? Aí a criança, inocente, fala assim, dos dois. Ela fala, não, dos dois não. De quem você gosta mais? A criança, mas dos dois. Aí a mãe já fecha a cara de quem você gosta mais. E a criança entende, a partir daquele momento, que ela tem que fazer uma opção. Responder sim, da senhora. A mãe acaba de ensinar a criança que ela tem que dividir o amor. Olha, então você gosta 70% da mamãe e 30% do papai. Tá bom assim? Para ele não ficar triste. Mas a criança cresce um pouco mais. E aí, a criança já entendendo um pouco mais, devolve a pergunta à mãe. Mamãe, de quem que você gosta mais? De mim ou do meu irmãozinho? Aí a mãe fala o quê? Dos dois. E quer que a criança entenda. Como entenda? O que a mãe deixou de ensinar aquela criança é que o amor não se divide. Tudo aquilo que você divide, o resultado é sempre inferior ao produto. Amor não se divide, se compartilha. Amor se soma, se multiplica. É impossível nós dividirmos o amor. Por isso que a vida é feita de partilhas. E quando Jesus fala em vida abundante, o que ele quer dizer com vida abundante, se não quer dizer simplesmente uma vida numa quantidade maior? Nós vamos pegar um exemplo que está no livro do professor Mário Sérgio, que foi inclusive secretário de Educação da cidade de São Paulo. E ele conta uma história muito interessante, que certa vez ele estava numa das incursões às escolas que ele fazia periodicamente, e chegando numa dessas escolas, que era uma escola infantil, ele observa logo na entrada da escola, assim, um casal de idosos varrendo a calçada. E aquilo chama a atenção dele, e ele se aproxima e pergunta, o que é que vocês estão fazendo? Estamos varrendo a calçada, tirando as folhas que caem das árvores. Mas por que estão fazendo isso? Porque aqui no período noturno, existe um curso de alfabetização para adultos. E nós estamos participando, e é gratuito. Então, nós quisemos, pelo menos, devolver um pouco à prefeitura daquilo que recebemos. E ele pergunta ao casal, qual o nome de vocês? Ele chama João, ela chama Maria. Seu João, qual a idade do senhor? 91 anos. Isso aconteceu há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos. 91 anos. Mas, seu João, com 91 anos, por que o senhor está querendo aprender a ler e escrever? E pasmem com a resposta do homem. Porque eu quero ser engenheiro. Aos 91 anos. E ele pergunta para a Dona Maria. Dona Maria, por que a senhora está querendo aprender a ler e escrever? Quantos anos a senhora tem? Eu vou fazer 90. E por que a senhora quer aprender a ler e escrever? Porque quando eu era criança, trabalhava com a minha mãe na cozinha de uma fazenda, aqui na região de Taubaté. E o dono da fazenda, o patrão, ele escrevia alguns livros. E eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de ler algum livro dele. Mas nunca consegui. Então quero aprender a ler e escrever para ver se eu consigo ler. E qual que era o nome do seu patrão? Monteiro Lobato. Ela tinha sido trabalhada na cozinha de Monteiro Lobato e nunca leu um livro dele. Será que o seu João conseguiu formar-se em engenharia? Será que a Dona Maria conseguiu ler algum livro de Monteiro Lobato? Não sabemos. Dificilmente
Talvez, porque fazendo ainda curso para aprender a ler e escrever, alfabetização, teria que passar aquela época ainda por algumas etapas até chegar à faculdade. Possivelmente não tenha conseguido. Mas isso é o que pouco importa, se conseguiu ou não conseguiu. O que importa é que eles tinham um objetivo, eles tinham uma meta, tinham um ideal. E isso os mantinha vivos. Isso é estar vivo. Aquele senhor, aquela senhora com 91 anos, eram velhos? Não, eram idosos. Porque vitalidade, gente, é exatamente isso que eles transmitem. Vitalidade é você fazer bom uso desse fluido vital, que aqui na doutrina estudamos. Material esse que recebemos para boa utilização no decorrer da nossa vida. Boa utilização, o que nos transmite também uma responsabilidade reencarnatória. Existem muitos jovens que a gente encontra, jovens aqui, queremos dizer indivíduos de pouca idade, mas muitos jovens que a gente observa com aparentemente vitalidade alguma. Jovens que vivem como velhos, velhos não idosos, velhos porque não querem mais aprender absolutamente nada, não querem conhecer nada, não querem compartilhar absolutamente nada. Então a gente percebe que não tem essa vitalidade. E muitos idosos que, apesar da idade, não são velhos, porque têm essa capacidade, essa intenção ainda de aprender, conhecer, distribuir, trabalhar de alguma forma. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, é necessário abandonar o homem velho. É esse velho que nós devemos abandonar. Não confundir com o idoso, não confundir o velho pela idade que possui, mas o velho, aquele que não busca mais nada para si, mais nada que o complemente. E isso, gente, é a busca da felicidade. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 920, Kardec pergunta se é possível nós sermos felizes plenamente aqui nesse plano reencarnatório. E as questões a seguir respondem sucintamente, mais ou menos assim. É possível ser feliz? Sim. Não a felicidade plena como idealizamos, mas relativa ao momento em que te encontras, ao momento reencarnatório. Essa felicidade devemos buscar. A felicidade para nós ainda é uma sensação intensa por simplesmente ser transitória. Se ela fosse contínua, nós não saberíamos identificá-la. Deixaria de ser felicidade. Vou dar um exemplo muito simples. Quando você está com sede, mas muita sede, naquele calor de 40 graus, qual é o seu ideal conceito de felicidade? Um copo d'água. Não é? Aí você pega aquele copo d'água, a sensação que você tem naquele momento é de felicidade plena. Você desejaria que aquele momento não acabasse nunca, porque ele te complementa totalmente. Mas aí, quando o médico te solicita fazer uma ultrassom das vias urinárias, rim, bexiga, e aí você é obrigado a tomar 4 copos d'água, normalmente em jejum. O primeiro a gente toma. O segundo a gente vai na fé. O terceiro a gente empurra. E o quarto é quase que um martírio. Ou não é? A mesma água, o mesmo copo, que até há pouco tempo era motivo de felicidade, pelo fato dele não ser mais transitório, deixou de ser motivo de felicidade e passou a ser martírio. E se você tomar 18 copos d'água, sabe o que acontece? Você morre. Simplesmente assim. Porque a felicidade não é um estado permanente. Uma vida feliz não é aquela que não haja trauma, não haja problemas, não haja tristezas, não haja perturbações. É justamente nesse contraponto que nós identificamos a felicidade. Porque a felicidade está em nós como possibilidade, mas ela também é circunstancial. Mas não vamos confundir felicidade com euforia. Uma coisa é bem diferente da outra. A euforia você induz, a felicidade não. Euforia você induz, a gente encontra muitos jovens hoje, muitos jovens, infelizmente, eles vão para a balada, o que eles fazem? Bebida e muitos droga. Na ilusão de que através da bebida, através da droga, eles vão entrar num barato danado, naquela vibe. E vão curtir uma felicidade imensa. Ou não é isso que a gente vê?
indução de um momento. Passa o efeito do álcool, da droga, que acontece com esse jovem. Ele percebe que está muito mais triste do que antes. E entra em processos terríveis por isso. A euforia a gente induz. A felicidade não. A felicidade é curtida no momento em que ela acontece, sem que alguém simplesmente a provoque de forma intencional ou não, mas de formas alheias. Ela acontece porque sentimos que ela está existindo em nós. E é isso que o retorno à vida nos proporciona. O retorno à vida nos proporciona. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria que todo mundo ficasse bem atento, porque eu quero que vocês respondam rapidamente, é para falar. Falar, rapidamente, numa palavra só. Se alguém te perguntar, qual é o contrário de vida? Qual é? Muita gente morna, gente, de novo. Vocês falaram mais ou menos. Qual é o contrário de vida? Errado. Não é. O contrário de morrer é nascer. Contrário de morrer é nascer. A vida não tem contrário. O máximo que você pode fazer é não viver. Não viver. A vida não tem contrários. Porque viver, gente, aí é um encontro daquilo que a gente necessita para crescer. Viver é encontro das possibilidades de sermos verdadeiramente felizes. Isso é viver. Felizes, viver. Mas nós, por incrível que pareça, e eu vou falar aqui, vocês não vão acreditar, mas... Jesus, mas começou tarde, tenho tempo. Por incrível que pareça, nós sabotamos muito o nosso direito de sermos felizes, o nosso direito de viver. Sabotamos. Sabotamos? Sabotamos. Vamos lá, exemplo. Quando o sujeito está desempregado, qual o conceito dele de felicidade? Arrumar um? Tá vendo? Arrumar um emprego, não um trabalho. Já começamos errado. Mas o desejo dele, de fato, de felicidade, é arrumar um emprego. Aí ele arruma um emprego. Passa algum tempinho só que ele está no emprego, ele chega tarde em casa, à noitinha, e o filho vira para ele e fala assim, papai, onde é que você estava? Aí ele fala assim, eu estava naquele inferno. Esse é o conceito de trabalho que ele ensina para o filho. Passou algum tempo, o filho já cresceu, e ele chega para o filho e fala assim, filho, você já está grande, está na hora de arrumar um emprego. E o filho falou o quê? Eu não quero ir para o inferno. Porque foi isso que ele ensinou para o filho, que trabalho era um inferno. Mas esse mesmo sujeito, ou várias pessoas que nós conhecemos, não estou falando de vocês, pelo amor de Deus, mas de quem trabalha ao seu lado. A gente costuma muito ver isso. A pessoa chega para trabalhar 8 horas da manhã. 8 horas. 8h05, ela olha no relógio, vira para você e fala o quê? Hoje dá 10, mas não dá 6. Não fala isso? Fala. Desejando que acabe logo o dia. Ela está matando o dia. Acabou de matar 10 horas do dia. Aí ela vira, daí a pouquinho, e fala assim, nossa, é sexta-feira que não chega, é segunda. Acaba de matar uma semana. Aí ela deseja logo que chegue o final do mês para ela ter 5 minutos de felicidade no dia do pagamento. Acaba de matar mais 30 dias. E ela deseja logo que acabe o ano, para ela poder tirar a tão almejada férias. Acaba de matar mais um ano. Ou seja, passa uma vida inteira matando os minutos, matando as possibilidades de viver. E não percebemos isso. Nós temos que viver a cada dia na intensidade que Ele nos oferece. E aí, apesar da longevidade, como dissemos no começo, se a gente está fazendo isso no dia, no mês, na semana, no ano, de fato, nós podemos viver 90, 100 anos. Mas não apenas a sensação de que o tempo passa mais rápido. De fato, ele está voando, porque nós estamos deixando de viver. E a gente não sabe quanto tempo tem. Alguém aqui reencarnou, voltou com a carteirinha de validade? Alguém aqui sabe exatamente o dia que vai? Alguém sabe o dia que vai? E quando eu me for, e você também vai. Para os cristãos, por exemplo, nós temos a ideia do juízo final. Nós espíritas não temos a ideia do juízo final, porque esse juízo é consciencial.
A nossa própria consciência fará o exame. E nós seremos perguntados, por que fez o que fez? Por que não fez o que não fez? Aliás, por que fez o que fez do modo como fez? E por que não fez aquilo que poderia ter sido feito? Nós estudamos muito aqui sobre vida após a morte. Mas é necessário também que a gente perceba que existe vida antes da morte. O melhor preparo para a morte, gente, é viver. Viver plenamente e não ter uma vida desperdiçada, fazendo com que ela seja banal, fútil, pequena, inútil. Mas aí você chega, quando o indivíduo está para morrer, ele fala o quê? Mas eu não quero morrer. Quem que quer morrer, gente? Ninguém quer morrer. E é possível não morrer? É? Respondam. Lembram lá, Apocalipse. É possível não morrer? Tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. A ruim é que você, eu, todos nós, podemos morrer. A boa é que não necessariamente. Então eu posso viver eternamente? Posso. Mário Quintana, esse poeta brasileiro, gaúcho, que tem poemas maravilhosos, que deu um azar danado, porque ele morreu justamente na semana que morreu Ayrton Senna. E quando você é importante e morre alguém famoso, adivinha de quem todo mundo se lembra? Então ninguém sabe, muita gente não sabe que o Mário Quintana morreu. Outros até nem que ele viveu. Mas o fato é que Mário Quintana pediu que depois que ele morresse, colocassem no seu túmulo o epitáfio. Vocês sabem o que está escrito no túmulo de Mário Quintana? Não sabem? Então vou falar para vocês, porque vou compartilhar com vocês daquilo que eu descobri. Está escrito lá, eu não estou aqui. Ele não era espírita. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Onde está Mário Quintana? Mário Quintana está vivo. Vivo pela sua obra, por aquilo que ele nos deixou, pelos seus poemas, pela amizade que distribuiu, pelo afeto, pelo carinho que ele vivenciou, pela sua religiosidade. Ali está Mário Quintana. Ou seja, podemos permanecer vivos? Podemos. Como se dá então o efeito da morte? Simples. Eu, Paulo, quando me for. Eu, Paulo, quando me for. O Espírito, se Deus quiser, e Ele quer, e eu vou tentar colaborar, vai se desprender da matéria. Vou desencarnar, como chamamos. E vou viver espiritualmente todas as possibilidades que o mundo espiritual me trará. De conhecimentos, de trabalho, de aquisições, de aprendizado. O meu corpo, o que vai acontecer? Voltará à sua origem, como diz Lavoisier. Será aproveitado de alguma forma em outro corpo, em outra matéria. E o Paulo que aqui viveu? Esse vai morrer? Depende. Depende da sua obra. Morrer, para você, é esquecer. Tanto que no grego arcaico, o mesmo verbo, letal. Morrer é esquecer. Será que eu vou ser esquecido? Depende da minha obra. Depende daquilo que nós fazemos. Por isso que Jesus nos diz, a cada um, segundo as suas obras. E o Espírito do Paulo, eu, Espírito, estarei o quê? Usufruindo daquilo que eu fiz, colhendo os frutos daquilo que fiz. E quando retornar, noutro corpo, noutra existência, colherei os frutos também das obras que deixei. Por isso nós devemos nos preocupar, sim, em realizar grandes obras, independente da nossa idade, do nosso estado, independente. Um outro exemplo, rapidamente para vocês que estamos encerrando o tempo. Quando a pessoa, quem já não ouviu alguém falar assim, fulano, com aquela raiva, aquela mágoa, o que a pessoa fala? Fulano morreu para mim. A gente não ouve isso? Morreu? Morreu nada. Aí é que não morreu mesmo. Porque está na tua mente, no teu coração, com sentimentos densos, não morreu. E se você quer que ele morra verdadeiramente, perdoe. Não tem outra forma. Perdoe, se liberte daquela pessoa, senão ele não vai morrer. Se liberte o teu coração desse sentimento mais denso que te prende
a esse indivíduo. Ele não deve morrer por essas vias. Deixe que ele fique com as suas obras, mas não seja você detentor desse aprisionamento no teu coração e na tua mente. E quando permanecemos vivos então? Quando deixamos boas obras. E a pergunta que eu faço: qual é a tua obra? Qual é a tua obra? O que vai deixar de si? O que vai levar contigo? Perguntem-se. Santo Agostinho nos convida na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele fala para que a gente precisa conhecer a nós mesmos. Mas ele faz essa indagação e nos dá receita para que a gente se conheça, que a gente faça uma autoanálise, um exame de consciência todos os dias. Nós fazemos isso? Poucas pessoas, a maioria só faz dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro. E a análise que ela faz é simples. Esse ano não consegui comprar um carro novo. Esse ano não deu comprar uma casa nova, mas o ano que vem eu vou. O ano que vem eu quero ser promovido, aí eu vou mandar em mais gente, estou cansado de ser mandado. Perguntem às pessoas que trabalham nos hospitais, nas UTIs, quando a pessoa está para morrer, qual é o desejo dela? Ela pega no braço do médico e fala: doutor, me ajude a viver mais um dia pelo menos, que eu preciso abraçar o meu irmão que eu briguei há 20 anos e nunca mais falei com ele. Me ajuda, doutor, a viver mais uma semana, que eu preciso brincar com meu filho, porque eu achei que eu nunca tinha tempo para brincar com ele. Ela não pede: me ajuda a viver mais um dia, mais uma semana, um mês, que eu estou doido para mandar em mais gente. Porque ela percebe naquele momento qual o grau de importância que a vida tem. Por isso, Jesus nos trouxe e veio trazer a vida em abundância, é a vida que se refere à vida espiritualizada, que corresponde a toda a atividade da alma que exprime fidelidade ao bem, à alegria, ao trabalho digno, à esperança. E aí a gente se lembra de Chico Xavier, mas você fala assim: mas Paulo, agora é muito tarde. Mais tarde quanto? Ah, mas eu estou com 60 anos. Bom, 60 anos, você está numa vantagem boa para o seu João, que está com 91. Você tem 31 anos na frente dele para fazer alguma coisa. Só que ele tem uma vantagem grande em relação a você, porque se você acha que está tarde para fazer alguma coisa, o seu João, ele é só idoso, você está velho. E o velho realmente não consegue fazer absolutamente nada. Por isso abandonemos o homem velho. É necessário que façamos isso. E lembramos com isso de Chico Xavier, que nos diz o quê? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Façamos valer a pena cada minuto. Esse nosso tempo aqui hoje, 30 minutos, talvez uns 2 a mais, é um tempo curto. Curto. Mas como aconselhou o nosso querido filósofo, não deixemos que esse tempo seja pequeno nas nossas vidas, apesar de curto. Façamos com que ele seja grande daqui para diante. Que a gente transforme, que a gente realize as nossas obras. E aí, para a gente encerrar, eu apenas vou ler, não vou me dar o luxo de cantar, um trecho de uma música que talvez simbolize muito disso que nós estamos falando. E diz o seguinte: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar, na beleza de ser um eterno aprendiz. Meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, e a vida, de fato, é muito bonita, gente. Muita paz a todos.